Bom pessoal, bom dia, 14 de dezembro, 5h22 da manhã, horário paraguaio, né? Então a gente está com 2 de diferença de Brasília. Vamos iniciar o nosso relatório da semana. Estou fazendo o tour anual por aqui para olhar as roças e vamos iniciar com taxas de juros, que eu acredito que seja bastante relevante para esse último momento do ano de 2022, considerando que hoje o Fed vai anunciar possivelmente um aumento de 0,5% nas taxas de juros dos americanos até fechar esse ano. A grande questão para o ano que vem é definir até onde e o que vai acontecer com as taxas de juros americanas, considerando que eles vão movimentar todas as moedas do mundo em relação a ela. Já é sabido por vocês que aqui no Brasil a política é seguir as políticas do Fed, então sempre que subia lá, a gente acompanhava aqui, com exceção da última vez que eles subiram os juros e a gente não, né? E existe uma máxima que diz que nunca aposte contra o Fed. De certa forma é preciso concordar porque eles imprimem a principal moeda do mundo. Alguns podem dizer que isso pode mudar, mas no momento ainda continuará desse jeito, talvez por um longo tempo. Então, olhando nos gráficos, a gente tem aqui os juros americanos, né? Isso aqui é relativo, tá? Então não olha exatamente, porque ele olha percentualmente, então acaba distorcendo um pouco. Mas na prática a gente teria os juros reais nos Estados Unidos em 4,31 e aqui no Brasil 13,66. Né? A gente pode observar que a gente parou de subir juros antes dos americanos, né? Porque teoricamente a gente teria a nossa condição de inflação no Brasil mais controlada do que está realmente por lá. Isso aqui é real, a gente está vendo esses sentidos. O que é o grande detalhe, né? Aqui a gente encerra 2022 e inicia 2023, né? Então a movimentação de juros que a gente espera para os juros americanos, seguindo os colegas lá, é que a gente faça alguma movimentação aqui em torno dos 6%. Tem colegas falando de um aumento de 5%, então a gente teria que ir a 10%. Eu não concordo necessariamente com isso, porque apesar de eles não terem deflação ou situações que implicam em diminuição dos indicadores econômicos por lá, eles ainda devem subir um pouco, mas com a tendência de queda, né? Pelo menos para um período ou um determinado momento. O grande detalhe será aqui no Brasil, com esse encerramento de ciclo, se ele vier a acontecer, para onde a gente poderia, né? Se a gente seguir as políticas que eles já vêm comentando, talvez o caminho seja ainda mais para cima, ninguém pode afirmar ou garantir nada disso. No entanto, pensando positivamente, a gente deve ver os juros americanos trabalhando nessa forma, talvez, até aqui o momento onde vamos encerrar os processos inflacionários que estão bastante difíceis de acontecer nos Estados Unidos. E o Brasil, a tendência clara seria de fazer esse movimento aqui imediatamente após um milagre, vamos dizer assim, né? De uma continuação da política econômica que vinha sendo adotada no Brasil até então. Mas vamos ser otimistas aqui, vamos pensar positivo. Bom, sobre o tour do Paraguai, a gente fez uma incursão aqui pelo sul do Mato Grosso do Sul, né? Salto de Iguaíra e entramos em São Alberto, aqui nessa região, todo o cinturão verde do Paraguai, né, aqui nessa região. Agora estou gravando aqui de Aguaraí, para fazer esse retorno aqui pela região de Ponta Porã, né. A grande questão em relação ao Paraguai é que se tornou bastante importante na balança econômica da produção de soja na América do Sul, né. Então, quando você produzia 1 ou 2 milhões de toneladas, você poderia ser suplantado por uma seca em qualquer região, tiraria isso da balança, né? A partir do momento que você tem uma produção que se aproxima de 10 milhões de toneladas, você começa a fazer diferença significativa na quantidade de soja produzida na América do Sul. Então, eu decidi fazer esse tour para ver visualmente, né? Eu conheci essa região lá no início dos plantios e realmente me impressionou a quantidade de lavouras bonitas que tem por lá, né? Muito parecido com a região do Paraná, para quem já conhece, né? Recomendo até quem quiser conhecer, bastante interessante. As cidades entrando num processo de riqueza, os processos econômicos deles bastante interessantes, né? O imposto único,
Enfim, mas não é o mote que eu quero tratar nesse momento. A questão dos 10 milhões de toneladas, que estava sendo amplamente divulgada pelas agências de notícias no Brasil, onde a gente está falando amplamente de uma superação desses níveis, né? Preciso a gente tomar bastante atenção, porque lá no início dessa cultura de soja no Paraguai, a gente teve uma situação completamente atípica, que foi a situação de frio extremo e geada. Então, atingiu toda essa região aqui, em cheio as plantas de soja. E a gente não tem experiência agronômica para ver ou para falar a respeito de geadas na parte inicial das culturas de soja, né? Porque geada em novembro não existe, ou não existia, né? Então, olhando as plantas e olhando a cultura lá, o que chamou bastante atenção em várias regiões, principalmente aqui, nas mais atingidas, é que você vê plantas que não têm, simplesmente elas não têm vagem, elas não têm flor, né? Então eu volto de lá tendendo, lógico que eu vou levantar mais informação a respeito disso, vai ser o mote para o relatório da semana que vem, porque é uma informação que teoricamente será muito importante, mas é preciso que a gente entenda que eu não vi vagem, se eu não vi vagem, também não vejo produção. Então nesse momento eu estou tendendo a contrariar as mídias tradicionais no Brasil, que dizem que a gente vai superar 10 milhões de toneladas no Paraguai. O ano passado a gente já havia contrariado, né? A gente acabou sendo bem sucedido e eles erraram em quase 3, de 3 a 4 por causa de uma situação de seca. E esse ano é um pouco diferente, eles estão insistindo na mesma retórica que a gente pode vir a contrariar também aqui nesse momento, né? Vamos aguardar mais informações. Apesar de eles terem aumentado quase 2 ou 3 milhões de hectares, a situação que eu percebi lá ela é bastante crítica do ponto de vista de colheita, né? Então é muito interessante você ver as plantas extremamente saudáveis, né? Muito boas as roças, mas quando você vai olhar flor e frutos, você não observa carga potencial para a produção na região do Paraguai, infelizmente para os nossos colegas para lá da fronteira. Bom, continuando com o soja aqui, né, que é o mote, os colegas de trade, né, os americanos, estão olhando os preços do farelo de soja, acreditando que se o farelo está perdendo força, nós também podemos perder força no preço de soja. Também estão prestando atenção nas chuvas recentes na Argentina, que podem ter esfriado um pouquinho o preço, né, fazendo com que ele não conseguisse passar dos 14,89 que a gente tinha informado que ele iria conseguir chegar nessa semana, e foi realmente o que aconteceu, né? Dando uma grande oportunidade para os colegas, que eu sei que foi aproveitada, né? Mesmo do ponto de vista de opções, né? Como puts, por exemplo, até ponto de vista de venda física. Ainda haverá muita umidade necessária para sojas, né? Tanto na Argentina, quanto no Paraguai, quanto no Brasil, porque ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do ponto de vista de produção como um todo. A gente tem hoje mais ou menos 15% da nossa safra em ponto de vagem e já vamos iniciar a colheita e possivelmente daqui a uns 30 dias em algumas regiões. O que é mais importante nesse relatório ressaltar é que os exagerados que previam uma super safra geral na América do Sul, né, que sempre acontece todo ano aqui, os grandes especialistas, agora eles estão precisando engolir o caroço, porque atualmente eles estão apontando por um número em torno de, na Argentina, 45 milhões de toneladas contra 49,5 da produção anterior que eles diziam que ia acontecer, né? Então chama novamente muita atenção da gente para não prestar atenção em história vinda de mídia, né? Porque as notícias realmente são bastante fracas do ponto de vista de tomada de decisão. Aqui foi um erro simples de 4 milhões de toneladas, ou seja, metade da produção cheia do Paraguai em apenas uma notícia, né? A mesma situação ela acaba acontecendo no Brasil, onde a previsão estava em 156 milhões de toneladas, agora a gente já está falando em 152. Então, como eu já disse, hoje a gente já tem 15% da safra no Brasil já enchendo vagens. Vamos travar a língua aqui. Resumindo, a maioria das safras estão falando em torno de menos 4 ou menos 5 na Argentina e mais 4, mais 5 aqui, o que deixaria
um 0-0 em relação ao ano passado, ou seja, já estamos empatados, né? Agora vamos ver os pênaltis. Desculpa a piadinha, mas é um bom trocadilho. A gente não concorda com essas previsões já desde lá do início. E porque também a gente tem que olhar do ponto de vista agronômico. Vocês sabem exatamente o que é conduzir uma safra. Todo mundo tem a esperança de que ela corra da melhor forma possível e a gente sabe que durante o decorrer de uma safra ela nunca vai ser perfeita, né? E a gente vive recorrendo nos erros de previsão que são veiculados nas mídias no Brasil e que infelizmente elas prejudicam no preço. Talvez a gente tivesse em outros patamares caso a gente não tivesse essas notícias tão distorcidas, né? Como eu já falei anteriormente, o grande mote está na safra do Paraguai, que vocês também estão sabendo de antemão do que está acontecendo por lá. Eu vou levantar mais informações para tentar purificar esses números, né, e ter uma noção melhor. Mas em resumo, a previsão de safra na América do Sul de mais 35 ou mais 40 milhões de toneladas vai ruindo com o passar do tempo. Do ponto de vista de preço, né, a gente falou na semana passada que a gente tinha a possibilidade de chegar aqui nos pontos inferiores do preço, que a gente está olhando no gráfico diário para olhar ele mais de perto, né? Então, o que aconteceu aqui foram novamente testes nas casas dos 14,89. 1, 2, 3, o quarto toque aqui, que eu acreditei até que ele pudesse ser superado. Eu não descartei essa possibilidade, tá? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma notícia forte o suficiente para fazer com que a gente trabalhe nesses patamares acima, chegando possivelmente novamente na casa dos 15, né? Que são esses dois toques aqui em cima. E depois talvez vinha fechar esse gap aqui na casa dos 16,80, que não é uma previsão para a gente, nem a curto nem a longo prazo. A gente tem essa linha amarela aqui que está encerrando o ano de 2022, então a gente está bastante próximo, né? Praticamente 2 semanas. Talvez a gente tenha um recuo nos preços, principalmente porque é um fenômeno natural em relação ao fechamento de ano, né? Onde os fundos e os grandes operadores eles saem das posições do ano de 2022 e buscam novas posições no ano de 2023, né? Então, acredito que não vai ter muita ação de preço daqui até o final do ano, caso contrário, haja alguma posição muito forte do ponto de vista de geopolítica. A gente precisa ter proteção para quem fez operações de put, principalmente, aqui na casa dos 14,20 e uma proteção maior aqui na casa dos 13,79, aguardando que a gente venha superar esses preços dos 14,89, aguardando mais notícias, né? Uma delas seria uma quebra de safra no Paraguai, que a gente já está antecipando aqui em primeira mão. Eu tenho certeza que nenhuma das mídias, inclusive as mais especializadas e as mais caras, vão chamar a atenção. Bom, em relação ao dólar, conforme combinado também, né, a gente chegou novamente no 5,20 aqui embaixo e com uma resistência bastante forte aqui na casa dos 5,40. Então, a nossa visão até o final do ano, a não ser que haja alguma movimentação geopolítica importante, que me parece que está próxima de acontecer, né? Não falo do ponto de vista de tomar uma decisão a respeito do que pode acontecer na política do Brasil, né? Então, acho que a gente vai ter algum desfecho até o dia 30, que seja tanto de um lado quanto do outro. Em ambos os lados, a gente teria uma perda significativa do ponto de vista de economia, o que pode fazer com que a gente trabalhe em patamares superiores do câmbio, né? A gente está definindo cada vez mais e mais suportes mais baixos. Então, sempre que chega aqui, existe compra, e agora na casa dos 5,20, né? Então, uma formação dessa trendline de alta bastante clara. E agora, possivelmente a curto prazo, tá? Isso não é uma previsão, a gente colocaria uma nova consolidação menor aqui, entre os 5 e os 5,50, que parece bastante óbvio para todos, considerando que a gente sempre trabalhou desde 2020 até a casa dos 5,80, entre os 4,80 e os 5,80. O grande dilema vai ser a gente saber para onde que isso vai se comportar no futuro, né? Então, considerando que a gente está no final do ano, caso venha acontecer uma situação política brasileira onde a gente vai manter a nossa política econômica como ela está, de forma saudável, a nossa previsão é que a gente continue dentro da casa dos 5,80
até os 5. Caso contrário, o futuro a Deus pertence, mas o mercado como um todo já sinalizou a possibilidade da gente vir trabalhar em casas superiores. Claro que do ponto de vista de venda de soja ela é excelente, porque vai se agregar preço, principalmente para quem ainda pensa em soja em reais, né? Mas pelo ponto de vista negativo também a gente tem carreado aí todos os insumos, fertilizantes que são necessários para a produção, né? Então não vejo nada saudável quando o câmbio passa de um patamar exagerado, né, de preço. E também não quando ele trabalha em patamares inferiores de preço. Bom, em relação ao milho americano, a gente não conseguiu passar o 7,02, como já é de conhecimento de vocês já há bastante tempo, né? Estou até nos gráficos de semana aqui, ele não conseguiu avançar do 102, apesar de a gente ter um gap aqui em cima. Isso vai acontecer em algum momento, conforme a gente havia falado na semana anterior, não era a nossa previsão e vem se confirmando. A gente acabou de chegar no suporte no 6,33, que foi respeitado, mas eu acredito que ele deva ser suplantado logo, né? Falta de interesse no milho americano pelos momentos do ano, né? E principalmente pela posição de saída de hedge dos fundos e dos bancos nesse momento onde eles trocam de posição para safras futuras, né? Lá já está consolidado as produções e tudo mais. Então agora eles olham a América do Sul, o que deixa com bastante pouca volatilidade o preço nesse momento, né? Talvez a gente chegue aqui no 604 ou no 604 e pensando negativamente que também é bem possível ou provável que a gente chegue no 573, dependendo da demanda por etanol e da demanda chinesa. Já na sequência milho brasileiro, né, o milho B3, a gente tinha essa consolidação formada entre os 90 e os 83, ela continua se mantendo também conforme combinado. A gente havia informado que ele iria fechar esse gap e iria voltar a subir, necessariamente não tinha força suficiente para passar da casa dos 90, que ele deixou foi um topo duplo aqui nessa casa dos 90,66, o que é um alvo, não necessariamente para esse momento. Ele deve andar entre essas duas bandas até que a gente tenha uma nova posição da safrinha brasileira que vai influenciar positivamente nos preços. Principalmente a nossa previsão de não redução dos preços, ela está vinculado ao câmbio. Se a gente tiver câmbio apreciado, possivelmente a gente deva chegar próximo da casa dos 85 e depois voltar a subir, né? Naturalmente a gente precisa romper 90,66, depois um fraco 95, mais importante, até que a gente consiga voltar para a casa dos 100. Até o final do ano a gente não vê isso acontecendo, então favas contadas para o milho dentro do ano de 2022. Bom, em relação ao arroz, infelizmente, mas conforme combinado, ele iria realizar, né, assim que ele chegou na casa dos 18. Não conseguimos capturar aqui os 20 ou 30 centavos que fariam com que a gente chegasse nos 18,59. Ele voltou para a consolidação que ele carrega desde março de 2022. Deixou o mercado bastante tranquilo, né? Quando chega aqui, compra, quando chega aqui, vende. Bastante carregado pelo câmbio também, né? Ver como é que é bastante interessante vincular os preços do arroz ao câmbio. Agora a gente vai chegar novamente nessa trendline de alta. Eu acredito que ela não deva ser respeitada pelo momento do ano, né? A gente encontra tanto o momento produtivo do Oriente quanto do Ocidente bastante morno. Então talvez a gente veja um momento de consolidação sendo rompida, onde a gente deve chegar na casa dos 16, 15,99 para ser mais exato. Eu colocaria uma proteção aqui na casa dos 16 e ficaria bastante atento caso ele viesse a tocar a casa dos 14,66. Não quer dizer que eu sou baixista para arroz, ou seja, se ele se manteve dentro dessa casa desde o início do ano, possivelmente ele deva se manter novamente, né? Mas se a gente olhar a mais longo prazo, também por outro lado a gente já está acima dos 12 desde 2021, o que não é comum, sendo que o mercado vem a realizar em algum momento. A gente tem aumento nas produções e nas áreas em quase todo o mundo, então talvez seja bastante importante a gente tomar atenção nos preços de arroz, principalmente para 2023, o que não vai ser o mote nesse momento. Para finalizar o algodão, a gente confirma essa consolidação aqui, né, dos 96 e os 72. A
A gente não teve muita ação de preço dentro desse período das 2 últimas ou 3 últimas semanas, confirmando essa posição, né? A mais curto prazo, entre os 90 e os 72, ele acabou confirmando, né, essa formação de preço. Em algum momento ele deve tocar os 72,16. Tomara que não, caso isso não aconteça, o nosso caminho natural é que a gente vai chegar próximo da casa dos 90, dos 96, a ser testado novamente em algum determinado momento. Considerando o sofrimento do preço da metade do ano, onde ele partiu de 1,40 para chegar na casa da metade do preço no 72, é muito importante a gente ficar atento, principalmente nessa zona do preço que trabalha entre 96 e 102. Até esse momento a gente não tem nenhuma motivação para que ele venha trabalhar acima. Então, o que transforma esse ponto num bom possível ponto de negociação em 96,81, né? Bastante interessante, porque quando ele chega no 96, a tendência natural é que, bom, vou esperar até um dólar por libra peso, o que é uma resistência extremamente forte. Então não está no 1 e está no 0,9681, o preço possível para o algodão a curto prazo. Bom, uma boa semana a todos. Resto de semana, né? Já que a gente está gravando na quarta em vez de gravar na segunda-feira. E assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.